Então, para adiantar o nosso lado, não ficar esperando ele que o tempo passa, pega aí a do dia 19. Então, vamos lá. Fala sobre processo legislativo, né? Então, ó, nem li, nem tinha lido, mas lembrava que falava sobre o assunto. O processo legislativo implica na instituição de fases para a tramitação do projeto de lei. Em sua última etapa, após discussão e aprovação pela Câmara de Vereadores, o projeto de lei seguirá para, letra A, o prefeito, para elaboração de parecer opinativo sobre a existência de interesse público, sendo que sua opinião não é vinculativa, podendo a Câmara manter ou rejeitar o parecer por ele elaborado. Letra B, publicação imediata em Diário Oficial, pois cabe apenas à Câmara dos Vereadores legislar, não havendo participação do chefe do Poder Executivo no processo legislativo municipal. Letra C, o prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Contudo, caso ocorra veto total ou parcial, o projeto de lei será arquivado, uma vez que é o chefe do Poder Executivo que dá a palavra final sobre o interesse público. E na letra D, o prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Contudo, caso ocorra veto total ou parcial, o projeto de lei será encaminhado novamente à Câmara, que poderá rejeitar o veto por maioria absoluta de vereadores, 2 vereadores. Qual é a resposta correta? A letra D, exatamente, tá, gente? Então não vamos esquecer disso, né? Ele é uma das últimas etapas? É. E por que ele tem que ser? Porque é ele quem vai ser o fiel depositário da aplicação dessa lei. Por isso que o prefeito ele tem essa importância no processo legislativo. Ele sanciona, veta parcialmente ou totalmente. Mas a última palavra quem dá, na verdade, é a Câmara. Porque ali é uma decisão coletiva, tá? Então, por vezes, eu me pego repetindo certas coisas, mas isso faz parte da pedagogia. Ele pode propor, a proposta legislativa ela pode vir de várias partes diferentes. Eu posso propor uma lei, né? O prefeito também tem. Ele tem isso enquanto competência, inclusive. Porque ele, na administração da coisa pública, ele pode prescindir de uma lei. Ele fala, para fazer algo em benefício da população, eu preciso que uma lei seja aprovada. Ele manda o projeto de lei para a Câmara, que discute, vota, ratifica, manda para ele, sanciona, veta e volta para a Câmara. Né? Então ele tem esse poder, os próprios vereadores podem ter iniciativa de projeto de lei. Tá? Então existem muitas formas de se chegar até lá. Iniciativa popular, a iniciativa dos próprios vereadores, do prefeito. Tá? E ele tem essa prerrogativa exatamente por conta disso. Exatamente. Né? Vai considerar o veto ou não. Tá? Considerou o veto, muda-se o que deve-se e aprova-se. Se foi um veto total e a Câmara concorda, o que é raro acontecer, porque a Câmara não vai mudar algo para que ele vete totalmente. Né? Mas pode vir a acontecer. Isso vindo a acontecer, a Câmara aprova o veto total dele ou reformula de acordo com as indicações dele. E aí eles decidem. Né? Esse processo cabe à Câmara. Beleza, vocês estão bem. 2. Assinale a alternativa que não compreende o processo legislativo municipal, de acordo com as leis orgânicas do município de Ceará, Santa Catarina. Tá? Mas dá no mesmo no nosso caso. Letra A, emendas à lei orgânica municipal. Letra B, leis complementares. Letra C, leis ordinárias. Letra D, decretos legislativos. E letra E, emendas à Constituição Federal do Brasil. A letra E, perfeito, né? Então o município tem o limite da sua localidade. Não pode propor lei para Bom Jardim, para o estado do Rio, muito menos para a União. Tá? Show de bola. Emenda à lei é quando uma lei precisa ser alterada por algum motivo, por alguma forma. Por exemplo, a alteração da lei sobre a possibilidade do vice-prefeito se licenciar de maneira não remunerada do seu cargo para poder assumir outro cargo de
de importância estadual ou federal. Então, a lei anteriormente não previa isso. Passou a prever a partir de um processo de emenda. Isso. Não. Só vereador, Pedro, só deputado e Senado. Tá? Só o Congresso. Só Câmara dos Deputados e Senado. Aí pode. Isso. Exatamente. Pois não. Pergunta do colega, pergunta importante. Se essa questão envolvendo a parte do vice-prefeito... Não, tudo bem. Tá falando aqui sobre aquele assunto na segunda-feira, né, em relação ao vice-prefeito poder se licenciar de maneira não remunerada para assumir algum outro cargo. Se não fosse... Aí é uma coisa até direta, tá? Isso é direto. Se não fosse, já cairia por inconstitucionalidade. Então é legal. Mas não tem como. Não tem como assumir um cargo de vice-prefeito. Assumir o cargo de prefeito, o vice pode, o presidente da Câmara também. Agora o cargo de vice não. O cargo de vice nem é assumido pelo presidente da Câmara caso o vice morra. Fica vago. Em qualquer lugar. Se o vice morreu, não tem como... Porque ele é eleito numa chapa fechada. Presidente vice, governador vice, prefeito vice. Você vota nos dois. Não tem como incorporar um de maneira artificial. Entendeu? Então, muda-se a linha sucessória? Sim, porque aí, na falta do prefeito, assume o presidente da Câmara. Né? Morre o presidente da Câmara, assume o vice-presidente da Câmara, primeiro secretário. Tá? É um cenário muito catastrófico de irem morrendo cada um ao seu ponto. Supondo que isso aconteça, né? Em algum momento começa um processo de intervenção. Aí vem a intervenção estadual e federal para poder abrir um novo processo eleitoral, com prazo de 90 dias para que tenha alguém para assumir o cargo. Mas vai votar para vice? Não tem como. Ele é efetivamente, mas ele não sai do seu cargo. Mas não é. Na sucessão, ele é o cargo. Na efetividade do dia a dia, ele permanece como presidente da Câmara. Sim, foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, no caso da morte do vice, ainda assim não havia sucessor para ele. Ficava lá. Exatamente. Isso. Exato. Quando esgotado o período, né, 2 anos, até 2 anos, convoca-se novas eleições. Em município, passou de 2 anos, o presidente da Câmara assume até o final do mandato. Na União funciona de maneira diferente. Tá? Pode ter eleição indireta para presidente. Tá? Acaba complementando. Né? Eu acho que isso ajuda no fio da memória. Né? Sim, com certeza. 3. Por ocasião da elaboração da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal inseriu em seu texto diversos comandos normativos criando cargos e funções nas secretarias do município. Do Poder Executivo, desculpa. Anos depois, o prefeito municipal encaminhou ofício à Câmara Municipal informando que esse proceder destoava da Constituição da República, solicitando, por fim, a revogação dos referidos comandos. À luz da sistemática constitucional afeta o processo legislativo, é correto afirmar que... Então, antes da gente ir para as opções, vamos perceber o seguinte aqui. Está falando de um cruzamento de competências. Tá? Cruzamento de competência. Câmara dos Vereadores e Poder Executivo. Então, a letra A. O prefeito está certo em reclamar com a Câmara.
pois a matéria deve ser disciplinada em lei de sua iniciativa privativa. Letra B. A Câmara agiu corretamente, pois a lei orgânica é de iniciativa privativa do prefeito municipal. Letra C. O prefeito municipal está certo, pois a lei orgânica só pode conter normas afetas. Afetas é aquilo que faz parte, que integra, né, ao Poder Legislativo. Letra D. A Câmara Municipal agiu corretamente, pois a lei orgânica deve dispor sobre toda a matéria de alçada do município. E na letra E, o prefeito municipal está certo, pois a organização da administração municipal é matéria da Constituição Estadual. Qual que vocês acham que é a resposta correta? C-A-D-B-E. C-A-B-B-E, D. Então, qual é a resposta correta? Ah, é a letra A. Não, calma. Mas vamos explicar e você vai entender o porquê. Olha só, a letra A, o prefeito está certo, pois a matéria deve ser disciplinada em lei de sua iniciativa privativa. Gente, quem decide quem é secretário? Quem fez a lei complementar para o concurso, indicando os cargos necessários, né, para o serviço público? O prefeito. Então, não. Pode ser questionado, mas por outro motivo, fala. E eu vou explicar junto. Sim. É. Perseguição política se for necessário. Mas é por isso que, olha só, é por isso que cargo de confiança tem que ser funcionário efetivo. Porque ele conhece os meandros, os caminhos do serviço público. A escolha para a secretaria tem que ser privativa dele, porque é cargo operativo, pode ser servidor, pode não ser, né? A Câmara não vai atuar na administração pública do Executivo, então ela não pode ficar entendendo. É a mesma coisa que o prefeito nomear assessor de vereador. E o que seria cargo de confiança? O cargo de confiança é dentro de uma secretaria, algo afeito, onde as decisões vão ser mais sérias e graves e mais profundas, né? Então, por exemplo, você tem uma secretaria com vários servidores. Você tem um secretário, você tem alguns comissionados, e aí você pode destacar algumas pessoas que vão ter cargo de chefia dentro daquele setor. Entendeu? Que vai ter uma remuneração diferenciada, vai ter acréscimo e pode ser realocado em outros lugares. Mas aí esse de facilidade para o servidor, visto que se você recebe o cargo de confiança, você hoje tem que optar em... Ah, aquela parada que você falou comigo. Aí... Sim. Claro, Sim. Dar aula para servidor é isso, ó. Dar aula para servidor, a gente chega num determinado momento, mas isso é uma merda, porque isso me afeta no dia a dia e tal. Mas é uma merda que está prevista na lei, essa é a merda. A lei não é justa, gente. Visto que ele é um servidor. Sim. Ah, não, tá. Então, assim, ele tem que também ver a população, os funcionários. Então, se ele está vendo o governo dele e ele quem faz as leis, como que eu, como cidadão, posso questionar ou como funcionário? Pode, aí é que tá. Sim, Leandro. A questão é a seguinte, a questão que se impõe é a seguinte, veja bem. Poder questionar, pode. Pode não, na verdade, deve. O que a questão está querendo dizer aqui, para tentar misturar prática com teoria, para a gente entender os dois lados, assim, o lado da prática e o lado da teoria.
O lado da teoria, o porquê que o prefeito tem que ter essa prerrogativa. Porque são pessoas que vão atuar na administração diretamente com ele. Então nada mais justo que ele escolha. O que seria, dentro da prática, você fazer um processo de fiscalização que cabe, inclusive, tanto a qualquer cidadão quanto ao próprio Poder Legislativo? Se aquela pessoa está apta ou não. Então, assim, a Câmara ela pode denunciar um secretário que não esteja condizente com o cargo, pode acompanhar, né, mandar diligência, inclusive, né? Isso pode ser diligenciado. Então, por exemplo, questionou-se o trabalho do secretário de saúde. Por quê? Porque, de fato, ele não tem competência para estar naquele cargo. A Câmara pode pressionar ele. Mas dizer quem ele deve convocar, não. A questão que se impõe é essa. Entendeu? Eu usei o exemplo do cargo de confiança só para dar um limite nas indicações do prefeito. Entendeu? Se você traz uma questão que é muito importante, mas ainda assim é muito particular do servidor, que já está lá dentro e que, assim, é claro que entender a lei é perfeito. É perfeito não. É fundamental. Mas aí são as famosas brechas, né? Pois é. Então, denúncia a gente pode fazer o tempo inteiro. Gente, o que eu tô falando aqui não é política partidária, não, tem que deixar isso claro pra câmera, né? Que senão daqui a pouco o processo vem. Ah lá, era pra estar falando de lei e tá falando que tem que correr atrás de processar e tarará. Tô estimulando ninguém a processar ninguém. Só que só tem como se descobrir que houve o uso de uma brecha legal sendo denunciado e sendo investigado. Entendeu? Porque aí sim consegue ver se está tendo perda de direito efetivo, que nem você falou em relação ao triênio, né? Então a pessoa ela opta em permanecer como servidor, mas não acumular nenhum cargo de confiança para não ser prejudicado lá na frente, mas ela está sendo prejudicada no presente. Não é isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Então a pessoa está sendo colocada numa situação de escolher algo que prejudica um pouco menos ou um pouco mais. Até onde a lei prevê isso? Sim. Na calada da noite deu a prova. Entendeu? Então, assim, para fins práticos, por que a questão a opção correta, já vou deixar você falar. Você lembra ainda que você quer falar? Desculpa. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.